Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula aqui do nosso programa MetaMaster. E eu sou o Marcos Paulo, vou conduzir essa aula de hoje aqui com vocês. E hoje o tema tá bem bacana. Eu tirei esse tema de um livro que eu tô lendo. E eu li assim, eu falei, cara, isso aqui se encaixa perfeitamente com a minha metodologia, com o meu negócio. E eu acredito, foi uma mensagem muito forte e eu me- fui atrás, me aprofundei mais sobre a questão do tema e resolvi trazer aqui para vocês que é uma questão quando você não tem consciência de fato do problema. Você não tem crescimento, você não sabe o que está matando a sua empresa, a sua meta, os porquês. E antes de você querer estruturar o seu negócio para que você bata a meta todo santo mês, você precisa ter uma consciência do que está acontecendo, do que está rolando no seu negócio. Se o problema é você, é seu time, é o comercial, é o marketing, onde que estão os gargalos? Isso vale tanto para a nossa vida pessoal, né? Se a gente não tem a consciência do que está acontecendo ao nosso redor, a gente não consegue resolver o problema, quanto a nossa vida profissional, né? E eu achei bacana trazer esse tema para cá, porque casa demais para quem quer realmente ter resultado. Se você quer ter resultado, um dos primeiros passos na nossa metodologia, a gente tem um passo a passo que a gente vai fazendo, né? E o primeiro passo é fazer um raio-x da empresa. No que está acontecendo na empresa, de fato. Olhar, ter uma. E assim, mas eu olhar, gente. É olhar. Tem muita gente que finge que está olhando, mas parece que está vendado. Quando a gente está falando de fazer um raio-x da empresa, não entra só a empresa, entra o líder também, entra os colaboradores. É fazer, é dissecar a empresa para buscar ter uma maior consciência do que pode estar travando o seu negócio. O que está acontecendo? Às vezes, gente, é um pequeno ajuste que você precisa fazer para que as coisas fluam, para que as coisas andem, né? E muita gente fica travado, fica ali assim, ai meu Deus do céu, não sei o que que eu faço, por que que tudo está dando errado. E é igual quando você vai fazer tráfego. Tráfego pago, né? Para quem trabalha com tráfego pago aí, e você cria uma página de venda, uma landing page, e, cara, é muito teste. Às vezes não tá performando tão bem quanto você quer por conta da cor de um botão, da fonte. Tem muita gente que acha que é besteira, mas não, é verdade. E isso vale para toda a empresa. Às vezes uma coisa assim é um ajustezinho que você precisa fazer para as coisas fluírem. E eu trouxe esse tema para a gente conversar um pouco mais sobre isso, né? Que assim, cara, normalmente o que eu vejo muito, tá? Por aí. E eu me coloquei nesse barco por muito tempo também. E eu tive essa reflexão muito profunda de mim mesmo, que muita gente está tentando ter resultado. Só que sem olhar para ela mesma, sem mudar o líder, né? O dono, a dona da empresa, sem olhar para si. Muita gente acredita que é tudo o outro. Ah, tá dando errado porque o meu time não está fazendo isso. Ah, tá dando errado porque o marketing não está entregando lead. Ah, tá dando errado por conta da política, por conta de imposto, por conta de não sei o quê. E por aí, cara, inventa.
Inventa não, às vezes pode estar acontecendo, mas é, muitas vezes está dando errado. Ele não quer olhar para si, não quer olhar para dentro dele. Isso é muito comum. E eu sei que é difícil de admitir isso, porque nós, como empresários, queremos passar uma imagem, né, de, pô, eu sou empresário, eu sou muito bom, cara, no que eu faço. Não, eu sei vender, eu sou o melhor vendedor, a melhor roupa é a minha, o melhor produto é o meu, o melhor serviço é o meu. E vocês estão errados, vocês têm que botar fé no taco de vocês mesmo, mas vocês têm que ter essa consciência, que às vezes a gente tem que olhar também para a gente. E normalmente, quando uma empresa está fora de rumo, é por conta da liderança. Normalmente é isso. Pelo menos na grande maioria dos casos que eu já pesquisei, que eu já conversei, que eu já vivi também, era isso, tá? Então, pessoal, e pior, tá? E pior, piora. Além da gente não olhar para nós mesmos, como líder, como donos do negócio, e ver, cara, o que que a gente precisa mudar, se a gente precisa mudar, quais comportamentos nós estamos tendo. A gente quer tentar mudar um time que, se você não sabe o que está travando, você quer mudar um time que nem sabe, cara, que não faz a menor ideia do que pode ou não pode estar travando. Você contrata um vendedor, ele está ali para vender. Se você contrata um RH, ele está ali, com recursos humanos, né? Ali, cara, está ali para exercer a função dele. O financeiro está ali para exercer a função dele. Então, assim, às vezes a venda tá boa, mas está travando no RH, está travando na parte financeira, está travando no marketing. E às vezes tem gente que não faz a menor ideia, cara, do que está acontecendo. E nós, como líderes, temos que servir de maestros para organizar toda a bagunça. Então, como que você quer exigir mudança do seu time se às vezes nem eles sabem o que está travando, o que está acontecendo, porque o resultado não está vindo? Muitas vezes nem você sabe. Você não tem a consciência do que está acontecendo. E eu vou te falar, sem consciência, não tem o que mudar. Se você não tem a consciência real do que está acontecendo ali, você só vê o resultado, não vê quais são os problemas, quais são as feridas. Se você não percebe isso, você vai ficar repetindo padrões que vão continuar machucando o seu negócio, que vão continuar drenando sua energia, drenando a energia do seu time. E isso vai ser horrível para o seu negócio, porque o resultado final não tem milagre, é não bater a meta, é ficar no quase, é, pô, ficamos no 80%, 70% da meta. Óbvio, a gente nem vai entrar aqui, eu nem vou entrar no assunto meta aqui, construção de meta, porque assim, se você está no negócio, você tem um feeling ali de, cara, quanto você normalmente, tá? Tem gente que é sem noção, tanto para mais quanto para menos quando vai elaborar a meta. Eu já vi gente falando que estava batendo a meta do ano em junho. Falei, pera lá, tem alguma coisa errada. Então, assim, mas normalmente a gente tem uma noção dos números ali que, cara, a gente é capaz de alcançar, né? E às vezes não alcança por outros fatores, né? Então, assim, quando você não tem essa consciência,
você não sabe esses outros fatores, por que que você não está batendo sua meta, não está tendo o resultado que você esperava, que você colocou ali no papel. Não adianta só ficar reclamando ou tentando puxar o time na marra, falando assim: a gente precisa vender mais, a gente precisa ir para cima, bora, 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 bora. Não adianta só falar isso, tem que entregar o como que você vai fazer isso. E para entregar o como, antes de tudo, você precisa ter consciência do que pode estar afetando, tá? E, pessoal, quem nunca viu, eu, eu já vivi isso. Eu vou dar o meu case aqui sobre essa questão, né? Por muito tempo na empresa que eu tinha, para quem não sabe, né, o projeto MetaMaster é um projeto mais recente meu de construção, né, cara, de ajudar outros empresários. Mas eu era de uma outra empresa, eu tinha uma outra empresa, a qual por muito tempo a gente ficou nessa. Bate uma meta aqui, fica no quase. Bate outra meta ali, no outro mês fica no quase. Aquela inconstância. Às vezes ultrapassava a meta e muito, mas a gente não tinha consciência do que estava acontecendo. E a gente passou por isso. Eu fiquei 7 anos à frente da empresa. No primeiro ano que a gente pegou a empresa, era aquela loucura de readaptação, mudança de cultura, tá, e tudo mais, vai mudando, vai mudando, vai mudando. Mas eu lembro que a gente passou uns 2, 3 anos. A grande mudança que a gente teve foi na pandemia, onde a gente, opa, comecei a entender essa questão, comecei a ter mais consciência do que estava acontecendo na minha operação. E realmente foi um baque, foi um choque e exigiu da minha pessoa uma mudança extrema de modelo de negócio, de mentalidade, de cultura, de tudo. E às vezes a gente vai passar por isso. A gente vai precisar de mudanças extremas na nossa vida, no nosso negócio, para que saia algo bom lá na frente. Como saiu? A gente construiu uma metodologia que funciona, que foi testada na prática, no mundo real, com o empresário real, e que funciona. Não tem segredo, mas tem muito trabalho. Não é milagre, mas funciona. Se seguir o que a gente fala, vai funcionar. Você vai, né, ter melhores resultados, vai conseguir bater a sua meta todo mês. Vai conseguir construir uma meta realista para o seu momento. Então, eu vivi isso. E eu, nossa, eu apagava incêndio demais, mas demais. Mas eu não tinha consciência do que estava acontecendo no negócio até ter aquele baque extremo, onde eu falei assim: "Ah, agora ou eu mudo, ou quebra, ou eu mudo. Ou eu vou ter que ir para frente." Mas eu não queria quebrar, não queria quebrar. Então, assim, muitas vezes a gente acha que a gente está tendo estratégia, a gente tem a consciência do que está acontecendo ao nosso redor, mas no fundo a gente está com medo de alguma coisa, disfarçado de plano ali, né? Então, você está tentando construir uma máquina ali com peça enferrujada. Quando você não tem consciência, é literalmente isso, cara, praticamente isso. E eu vou te falar, alguns venenos invisíveis. Invisível é assim, né? Tem uns que é muito visível, mas que, cara, do líder, veneno do líder, que você acaba se auto-sabotando, né? Por exemplo, um, e não vem me falar que todo mundo já teve algum desses aqui em algum momento. Se você falar que ó, o empresário que não teve, que começou do dia um do negócio dele com uma mentalidade mais evoluída, olha, é.
Eu nunca vi, mas tá tudo bem. Mas, ó, cara, um veneno, um exemplo de veneno, apego ao controle total. Se você é aquele empresário que quer controlar tudo, que quer ficar com tudo ali, ó, embaixo da asa, você tem um limite físico, mental, estrutural e tudo. Você também tem que ter vida. E se você, dependendo do seu negócio, você já tem ali, cara, você já tem umas duas, três pessoas ali embaixo de você, você já pode, cara, começar a delegar. Significa que sua operação está tendo um crescimento. Agora, se você pega tudo, fica tudo ali para você, sua empresa crescendo, você tendo resultado, e você fica ali com todos os bloquinhos na mão, no braço aqui, falando assim, cara, não dou para ninguém, ou você endóide, entra em depressão, ou o seu resultado vai ficar inconstante. Vou te dar alguns resultados sobre isso. O seu resultado fica inconstante, você fica mal de saúde, você fica mal com a família, você fica mal com os colaboradores, porque, cara, você começa a ser um chatão da vida, que não confia em ninguém, e que, tipo, a galera. Cara, é uma infinidade de coisas que acontecem, de consequências que tem ao você ter um apego ao controle total do negócio. Se você for pequenininho, beleza. Você sim, você precisa ter. Mas a partir do momento que você vai começando a ter um corpo, você precisa entender das coisas. Você precisa entender um pouco do financeiro, um pouco do marketing, um pouco de venda, um pouco de tudo, pelo menos. De RH, você precisa ter uma consciência. Mas você não precisa fazer tudo. Quando eu assumi a empresa, e aí a pessoa, eu comprei a empresa, já montada, já rodando, que já tinha resultado, já tinha clientes, tudo mais, eu comprei essa empresa. E no decorrer do tempo, nos primeiros 3 meses, 4 meses, o pessoal vinha, o gerente vinha pedir autorização, permissão para comprar papel higiênico. E eu estava preocupado com outras coisas. Mas o que que isso me disse ali, né, naquele momento? Que os funcionários, né, que estavam, a gente permaneceu com alguns da antiga operação, o pessoal, claramente o ex-dono do negócio tinha controle, queria ter o controle total. E muitas vezes por isso que ele não se deu muito bem. E, né, ficou bom para eu comprar o negócio. Outra coisa, aversão ao conflito. Isso é uma característica do ser humano, né? A gente normalmente é ensinado a evitar conflitos, a não confrontar. A gente é ensinado a isso, a gente é domesticado a isso. Logo, você leva isso adiante para o seu negócio e assim de uma forma natural. Eu sei que tem vezes que a gente fala assim, ah, não vou comprar essa briga, né? Deixa passar, tal. Eu sei que às vezes a gente, pô, escapa, tem esse desejo, tem essa vontade. Mas quando a gente está falando de um negócio, você precisa ter esse esse vai e vem. Eu vou falar um pouco mais, deixa eu ver se vai ser na aula de hoje. Não vai ser, eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas eu dei uma aula sobre isso, sobre a questão do feedback. A grande maioria dos empresários e colaboradores vem feedback. Quando fala a palavra feedback, porra, nego já vai, galera, o pessoal vai me crucificar aqui. É verdade? É ou não é? Me fala aí se isso é verdade ou não é verdade isso. É muita verdade. Então, a gente precisa de conflito.
Você está conflitando, cara, se você não der liberdade de uma pessoa trazer uma ideia nova, ter essa discussão saudável, não estou falando para sair na porrada, mas você você vai precisar, você vai ter conflito no seu negócio caso você queira crescer. Só que você tem que extrair as coisas boas. Se você tem colaboradores que nunca te confrontam, você tem, pô, é melhor ir pelo caminho da IA mesmo e olhe lá, né? Que eu boto aqui nos meus prompts da IA para a pessoa, para a IA ser brutalmente verdadeira e honesta comigo e me dar patada quando necessário, quando eu falo alguma coisa idiota. Então, nem na IA tu escapa do conflito, você vai conseguir escapar do conflito. A não ser que você fale para ela, não, seja boazinha comigo, tal, sempre, concorde com tudo que eu falo. E não é assim. E quando você tem um time de colaborador que te conflita, que te confronta, claro, com respeito, com ética, com tudo mais, mas, cara, traz uma visão deles, é algo bom para o seu negócio. Outro veneno demais que eu vejo demais, medo de parecer fraco, não pede ajuda. E aí isso vale tanto para donos de negócio quanto para colaboradores. Porque uma das coisas que eu mais vejo é colaborador fazendo coisa errada. Porque fala na hora lá da reunião, fala, não, eu sei fazer, pode deixar que eu faço, bota aqui no peito aqui, manda para mim que eu marco o gol. Na hora do vamos ver. E aí fica com vergonha, porque na reunião falou que, ó, tava trabalho dado executado, não faz, perde prazo, perde tudo, não entrega, entrega mal feito. E às vezes poderia resolver isso pedindo ajuda. Isso vale também muito, mais ainda, para nós donos de negócio. Às vezes a gente precisa admitir que não deu certo, que a empresa quebrou, que você fracassou. Mas as pessoas não gostam de admitir isso. As pessoas têm vergonha, às vezes, de falar isso. E beleza, tudo bem. Mas nós somos empresários. A gente precisa aprender a lidar com isso. Simples assim. E outra, que quem atira a primeira pedra, quem atira uma pedra que nunca falou isso na vida, é a crença de que só eu resolvo, só eu sei fazer isso daqui bem feito. Se não for eu fazendo, não vai dar certo, vai ficar ruim, só vai falar mal. E começa. Um monte de coisa na cabeça aqui da pessoa, centralizadora, controle total, não confia no time. O que que você acha que isso vai gerar para os seus colaboradores, para os seus clientes? Porque assim, eu vou te falar, eu tenho um desejo de ter o meu negócio, ele é construído para que ele não dependa de mim. Não é que eu não vou entregar o meu serviço, mas ele é construído com a mentalidade, na estrutura, e eu ensino isso para que você monte uma estrutura que, cara, não dependa de você. Você possa tirar férias, você possa ficar doente, você possa simplesmente querer sair da operação, caso você queira, e passar para um sócio, mas ter ainda participação, participar de um conselho lá da empresa, enfim. Eu lembro uma história engraçada quando eu era moleque e eu fui passar um mês
fora um não, 2 meses fora do Brasil, tava naquela, vai estudar fora, não vai fazer um intercâmbio, tava rolando essa oportunidade, aí rolou a oportunidade de passar 2 meses fora, e eu lembro que minha mãe foi comigo, e aí ela, olha, eu vou falar, na primeira, e naquela época, isso foi quando eu tinha 18 anos de idade, 17 anos de idade. Ela tinha um negócio bem sucedido, e ela, quando foi, naquela época, pô, imagina, muitos anos atrás, eu nem falar nada aqui, mas eu sou jovem ainda. Mas ela ficou, a internet não era que nem é hoje, o telefone não era que nem é hoje. Ela ficou doida. Nas primeiras 2 semanas, ela quase entrou em colapso, porque ela não conseguia se comunicar ali. Aí depois de 2 semanas, ela viu que a empresa não quebrou, não pegou fogo, não fez nada. Relaxou, igual eu gosto muito de pescar. E aí eu construí o meu negócio no sentido que, no momento que eu estiver lá no meio do rio, até porque eu não tenho como fazer nada lá no meio do rio, que eu vou sem sinal de telefone, não tem nada, tô no meio do mato. Eu falo, cara, só me perturba. Se tiver pegando fogo, alguém morreu, tal, não sei o quê. E olha lá, porque eu não vou ter muita coisa que fazer também. Então o recado foi o quê? Não me perturbe. Dito e feito. Mas aí, para isso, é uma construção. Eu tinha confiança no meu time, porque eu sabia que eles iam vender, iam continuar vendendo. Eles não dependiam de mim para entregar o serviço. Assim como estou construindo o meu novo negócio nesses moldes. Mas então, quando você tem essa crença de só eu resolvo, só eu sei fazer, você se limita demais e você endoida. Simples assim. E qual que é o primeiro passo, Marcos? O que que a gente pode fazer para implementar a metodologia do sistema Ritmo? O que a gente pode fazer para, cara, dar esse primeiro passo para começar a ter consciência dos problemas? A gente tem, dentro da nossa metodologia, eu falei que o primeiro passo a gente faz um raio-x do negócio. É o primeiro passo da mentoria. Quem não sabe, gente, eu tenho uma mentoria, tenho uma MetaMaster. Hoje é uma mentoria onde a gente ajuda empresários a estruturar seu negócio, a bater meta todo mês, com constância. Simples assim, mas tem muito trabalho. E quando ele entra na mentoria, nosso primeiro entregável ali é fazer o diagnóstico, é fazer o raio-x do negócio. Tem uma aula sobre isso, eu vou colocar, para quem está assistindo essa aula no ao vivo, vou colocar no card do YouTube, que eu vou subir essa aula. Então, só clicar, vai ter uma aula sobre isso. Mas lá dentro da nossa metodologia e nessa aula, eu estou falando muito mais sobre o negócio, sobre a empresa, mas eu recomendo fortemente você fazer um raio-x, antes de fazer um raio-x da operação do negócio, faz o seu, adapte as perguntas, faça um raio-x de si mesmo. Faça, veja, identifique comportamentos seus que se repetem e que te levam ao caminho que você está trilhando hoje. Veja o que que você pode mudar que vai te ajudar a direcionar o seu negócio e a sua vida para o rumo que você quer tomar, para atingir os resultados que você quer ter. E aí, gente, veja também o que que o time, passe a observar isso. Eu chamo de espelho da cultura. O que que o time está replicando de você dentro do seu negócio?
muito do comportamento do time é como se fosse um espelho, vem de comportamentos, de exemplos que você está dando, né, Max? Mas o time. Esses dias uma pessoa conversou comigo aqui e falou assim: Poxa, eu já falei para a pessoa não colocar isso daqui nesse lugar aqui. Quer dizer, ela não falou isso, ela falou assim: Poxa, eu falei que não era para ter coisa em cima das coisas de madeira, dos móveis de madeira. E eu virei para ela e perguntei: Você falou com a pessoa isso, dessa forma? Ah, não, mas é lógico. Aí eu falei, é lógico para você, pode não ser para ela. E, gente, combinado não sai caro. E aí faça esse exercício do espelho da cultura. Comece a observar o que o time está replicando de você. Que eu vou falar para vocês. É muito. Quem é pai, aí, eu sou pai de duas meninas maravilhosas. Quem é pai e mãe vai saber muito isso. A frase, o exemplo arrasta. Pô, quando você é pai, fica assim, claro como uma água cristalina, cara. Isso vale para os nossos filhos, isso vale para os negócios também. Eu vejo tem grandes empresários que eu sigo nas redes sociais, eu gosto, tenho um sonho ainda de encontrar, de conhecer pessoalmente, de, quem sabe, até me tornar amigo, que eu vejo que o exemplo deles arrasta o time, e que o comportamento do time é como se fosse um espelho. Então comece a observar isso. Que espelho que você quer ser para o seu time? O que você quer que eles repliquem de você para você conseguir para sua empresa atingir o resultado que você deseja? E eu quero que você faça um exercício. Estamos indo para o final dessa aula. Faça um exercício hoje. Você vai escrever assim. É um ritual. A gente, na MetaMaster, a gente adora rituais, né? Rituais de compromisso. Você vai colocar assim, hoje, escreve aí. Hoje, você vai escolher um comportamento que vai matar. E isso em nome do crescimento, do seu crescimento. Então, escolha um padrão, um comportamento nocivo que você está tendo, nomeie esse padrão, esse comportamento, cara, e declara para o mundo. Cara, solta isso para o mundo. Fala, olha, hoje, o padrão que eu estou matando hoje é. Aí escreve o padrão. Isso estava me travando em. Escreve no que estava te travando. E o meu novo comportamento será. Escreve o seu novo comportamento que você quer que espelhe para o seu time. E sirva de espelho para o seu time. Tá bom? Gente, vocês não precisam. Eu vejo muitos empresários, fica aqui para a gente encerrar essa aula de hoje. Eu vejo muitos empresários falando assim, não, porque eu preciso de ferramenta, eu preciso de processos, eu preciso de não sei o quê. Você não precisa de mais ferramentas. Você precisa de mais consciência do que está rolando ao seu redor. E aí depois você vai ver se você vai precisar de fato de uma ferramenta nova. Mas antes de ferramentas, veja o que está acontecendo. Crie, tenha mais consciência. Antes de mudar o seu time, se mude primeiro, mude o líder. Seja o espelho. Antes de mudar o plano, muda a sua lente, a forma de como você está enxergando o seu negócio. Beleza? Essa é a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado.
Deem o like para quem está assistindo essa aula aqui no YouTube. Nos sigam aqui no YouTube, lá no Instagram. Os links vão estar todos aqui na descrição, inclusive da aula também. E até a próxima aula. Valeu. Tchau, tchau.